Olá pessoal do canal Saúde Integral, tudo bem com vocês? Bem, estou aqui hoje para falar sobre os meus 14 anos com Cristo. Em 2021, eu estou comemorando 14 anos de caminhada com Jesus. E eu queria falar um pouco do que é isso, um pouco do meu testemunho, o que mudou na minha vida, o que significa isso, caminhar com Cristo, né? Isso parece óbvio para muita gente, mas para muitas pessoas não é. O que significa caminhar com Cristo, né? E primeiramente, se você é novo aqui e conheça um pouco do canal, tem um vídeo institucional falando o que é o canal, o que eu tenho tentado abordar aqui, né? Basicamente são assuntos relacionados à educação física, à filosofia e à teologia. Então, se você se interessar pelo canal, achar um conteúdo relevante, se inscreva e compartilhe com aquelas pessoas que você acha que vai acrescentar alguma coisa, tá bom? E por que eu estou gravando esse vídeo agora? A gente está no mês de fevereiro e eu me rendi a Cristo em fevereiro. E por isso eu estou gravando esse vídeo por causa do mês, né, de aniversário da minha caminhada com Cristo. E eu procurei aqui no meio dos meus livros e eu encontrei a prova. Esse foi o livro que eu recebi no dia que eu entreguei minha vida a Cristo. E aqui tem a data, dia 4 de fevereiro de 2007. Então foi lá na comunidade Getsemane, na Igreja Batista de Getsemane, no dia 4 de fevereiro, com o pastor Jorge Linhares. Foi o dia que eu tomei a decisão de entregar minha vida a Cristo. E eu tenho aqui também uma relíquia, que é a minha primeira Bíblia, já não tem mais nada escrito, né? Tinha escrito Bíblia Sagrada aqui. E já é uma Bíblia bem surrada, com bastante anotações. E tem um pouco da minha história aqui também, principalmente nessas primeiras páginas, que são os estudos sobre idolatria, sobre os temas de cada livro da Bíblia, né? Então, aqui atrás também eu tenho um resumo de assuntos, ó. O primeiro é idolatria, tá tudo bem. Depois vem necromantes e adivinhos, consulta aos mortos, a volta de Jesus, bebida, prostituição, tudo inicialmente tinha a ver com a minha vida, né, com a minha vivência. E eu queria contar um pouquinho sobre o meu testemunho para vocês entenderem o que aconteceu comigo, né, e as mudanças que aconteceram na minha vida. Eu nasci num lar religioso, cristão, católico, né? Minha mãe, minha família inteira praticamente viemos de um berço católico. E a princípio surge essa dúvida, mas como assim, Bruno? Você sempre foi cristão, católico, por que você está dizendo que você tem 14 anos somente com Cristo? Essa é uma dúvida muito comum. O que acontece? Independente se eu nasci num lar católico ou num lar evangélico, independente se você nasceu num lar católico ou num lar evangélico, nenhum filho de cristão é cristão. Então, a experiência com Cristo, a conversão, a mudança de caminho, de mentalidade, ela tem que acontecer com todas as pessoas, né? Independente se ela nasceu num lar católico ou num lar evangélico, independente se ela é filha de, de pessoas que servem na igreja, ou independente se ela é filha de um pastor, independente, o encontro com Cristo ele é individual. Todos nós somos criaturas de Deus e de acordo com João 1,12, quando a gente recebe a Cristo, nós recebemos o direito de se tornar filhos de Deus. Então a filiação, a adoção, ela é individual, independente se o seu pai ou sua mãe são católicos ou evangélicos, ou padres, ou papa, quem quer que seja. A filiação ela é individual. Então todo ser humano é criatura
E no momento em que a gente recebe a Cristo, como João fala, nós recebemos o direito de se tornar filhos. Então, eu nasci num lar religioso, porém, eu nunca tinha lido a Bíblia, por exemplo, né? Então, eu não conhecia o conteúdo da Escritura, eu não sabia quem era Jesus, eu fiz minha primeira comunhão, eu quase me crismei, eu não me crismei porque eu tinha acabado de começar. Com 17 anos eu montei um lava-jato com um amigo meu da minha turma, da minha rua, e não poderia ir aos domingos, eu não tinha possibilidade de ir nas reuniões para crisma. Então por isso eu não crismei, mas se não fosse isso eu teria crismado também. Mas são duas coisas diferentes. Uma coisa é a gente ir na igreja, tomar a primeira comunhão, ir aos cultos, dar o dízimo. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente conhecer Jesus. São duas coisas totalmente diferentes. Então, independente se nascemos num lar católico ou evangélico, nós precisamos conhecer a Cristo e entregar a nossa vida para Cristo. É isso que Jesus fala. A gente precisa nascer de novo. E Paulo fala em Romanos 9, se eu não me engano, 10, 9 ou 9, 10, que se a gente confessar com a nossa boca que Jesus é o Cristo e crer no coração que ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Então, a conversão acontece nesse momento, no momento que nós entendemos e recebemos a Cristo na nossa vida. Então, eu nasci num lar religioso, mas eu não era cristão. Eu não tinha entendimento da Escritura. Eu ia à missa, mas às vezes, só para agradar minha mãe, que ela fazia questão de eu ir, minha mãe tentou me ensinar o caminho de Deus. A gente lia o terço semanalmente. Ela insistia para mim, ela insistia para eu ir na missa todos os domingos. Várias vezes eu ia, várias vezes eu fingia que ia para ir para o bar tomar cerveja. Então eu tinha uma vida totalmente desregrada. Eu comecei a beber com 10 anos e dos 13 aos 14 até os meus 20 anos, até os meus 18, de 5, 6 anos assim da minha adolescência, eu bebi de uma forma muito agressiva. Eu chegava na escola às 7 horas da manhã junto com os meus amigos. A gente passava no mercado antes comprávamos bebida para tomar antes de entrar para a aula, isso já no ensino médio. Mas aos finais de semana, nesse período, eu começava a beber na sexta-feira e até o domingo à noite, chegava em casa muito, muito ruim de bebida, passava uma noite horrível e para segunda-feira acordar de ressaca e às vezes na quarta ou quinta-feira já saía para beber de novo com os meus amigos. Então eu tinha uma vida muito desregrada. Eu não conhecia o que a Bíblia falava sobre não se embriagar. Eu não conhecia. Eu tinha uma vida de prostituição muito grande. Eu me envolvia com mulheres sem nenhum compromisso, né? Eu não sabia o que a Bíblia dizia sobre santidade, sobre guardar o meu corpo para o meu casamento. Eu não sabia disso. Eu não fui instruído nisso. Então eu tinha uma vida totalmente desconectada com Deus. Eu não orava, eu fazia uma oração pronta antes de dormir, às vezes, mas para cumprir um rito religioso. Então eu não tinha noção de quem era Jesus, o que ele tinha feito por mim, por que ele tinha vindo na terra, por que ele tinha que ter morrido numa cruz. Eu não entendia nada disso. Então eu vivi uma vida como a maioria das pessoas vive, uma vida natural. Eu era uma pessoa religiosa, mas eu não conhecia Jesus, eu não estava salvo. E então eu entrei para a faculdade aos 21 anos, 2006, aos 20 anos exatamente. E com 18 anos eu voltando de uma... Minto, com 18 não, com 21 anos eu estava na faculdade já no primeiro período. E eu voltando de uma festa muito bêbado, 5 horas da manhã, eu e um amigo meu da faculdade, ia dormir no volante, bati o meu carro, tinha um Tempra na época, bati o meu carro ali na José Cândido e ele
muito mais bêbado que eu. Na verdade, não sei se ele estava mais bêbado, mas ele estava com muito mais sono, ele nem acordou direito. Eu fui trocar o pneu do carro, que rasgou todo. Eu bati no meio-fio e consegui voltar à direção, acordei. Graças a Deus, eu entendo hoje que foi um livramento de Deus, né? E eu troquei o, o, o pneu do carro bêbado. E a partir daquele momento eu comecei a repensar a minha vida. Alguma coisa começou, hoje eu entendo que é o Espírito Santo, né, já trabalhando dentro de mim. Alguma coisa começou a me a mexer comigo. Eu comecei a repensar, poxa, será que esse excesso faz sentido? Será que isso é prudente? Será que isso é sábio, né? E eu não tenho como falar do meu processo de conversão se eu não citar algumas pessoas, né? O Flávio, mas o Flávio foi mais depois, mas eu preciso começar com o Átila e o Mateus, né? O Átila Brito e o Mateus Brito, meus grandes amigos, meus grandes irmãos em Cristo, inclusive. E depois desse tempo, em um aniversário que eu fui com esse meu amigo Átila, eu estava lendo um livro espírita na época e a gente estava muito próximo nessa época. Eu sempre conheci ele lá do meu bairro, né, no Nações Unidas, onde eu cresci. E nesse dia eu estava lendo, nessa época eu estava lendo um livro espírita e esse livro dizia que quando a gente tem muito vínculo com uma pessoa é porque a gente teve algum vínculo com ela em vidas passadas. Então estávamos nós dois nessa boate bebendo bastante e eu comecei a contar para ele: poxa, Átila, eu tô lendo um livro espírita e eu acho que a gente já teve alguma coisa em vidas passadas. E foi muito interessante que nesse momento eu lembro que a gente estava cada um com um copo na mão, ele parou e começou a prestar atenção muito no que eu estava falando e me chamou para a gente ir para um local mais reservado. E, e aí eu comecei a contar para ele, depois que ele me ouviu, ele falou assim: Bruno, eu não acredito em nada disso, cara. Eu acredito na Bíblia, eu sou cristão, cara, eu sou de Jesus. Eu Há muito tempo atrás, na minha adolescência, eu me entreguei a Cristo, só que eu me desviei durante a adolescência. E recentemente eu tenho voltado para Cristo, tenho voltado aí na igreja. E, e ele começou a falar de Jesus para mim. Ele começou a contar quem era Jesus, o que ele tinha feito, algo que eu nunca tinha ouvido. Eu sempre tinha ido à missa. Infelizmente, a missa é um ritual programado, existe uma liturgia pronta de cada dia. E E muitas pessoas, não só a missa, mas a igreja também, mas na missa eu pude perceber isso de forma muito forte. As pessoas vão com uma forma religiosa muito grande. É mais comum pessoas irem a uma igreja, e isso é confirmado por pesquisas. É mais comum pessoas irem a igrejas evangélicas com mais assiduidade, com mais interesse. Infelizmente, cada igreja tem o seu problema, né? A teologia da prosperidade é um problema maior na igreja evangélica. Hoje eu consigo perceber isso. Mas, como eu disse no início, salvação não tem a ver com a igreja que a gente vai, mas tem a ver com se o nosso coração é de Jesus ou não. Então, eu não entendia nada que o padre falava, e naquele momento que o Átila começou a falar por mim, falar para mim de Jesus, começou a fazer sentido. As coisas começaram a fazer sentido, porque era algo mais pessoal, né? E tinha a ver também com um momento que eu estava respondendo à graça de Deus, né? Deus já estava, desde quando eu nasci, e não só a mim, mas em todas as pessoas, a graça de Deus já está à nossa volta, nos abraçando, querendo que nós aceitemos Ele como seu Senhor e Salvador. Mas aquele momento da minha vida eu estava mais sensível, eu estava me abrindo para receber a Cristo, para a revelação, né? Então, naquela noite ele falou: vamos na igreja? Vamos na igreja. E aí o primeiro dia a gente foi num culto da Nívia Soares, da Igreja Batista da Lagoinha. E eu achei muito interessante, eu nunca tinha ido num culto evangélico.
Achei muito interessante, a música era diferente, né? Tinha uma música alta, com bateria, com todo mundo cantando, foi uma energia muito boa que eu senti. Por outro lado, eu vi pessoas se debatendo, algo que eu não entendia direito o que era, vi pessoas tendo reações que eu nunca tinha visto dentro de uma igreja. Então aquilo foi tudo muito novo para mim e a gente continuou indo, fomos mais uns dois dias e no dia 4 de fevereiro que a gente foi nesse culto na Igreja Batista da Getsemane, eu ouvi o culto, ali foi a primeira vez em que eu me senti observado por Deus. Até então, Deus era uma ideia muito longe, eu fazia rituais de reza, de preces ou até de orações espontâneas, mas de uma forma muito mecânica, nunca tinha lido a escritura e nunca tinha me percebido observado por Deus. Naquele dia, no dia 4 de fevereiro, eu me senti observado por Deus. Eu me senti um pecador. Eu me senti nu diante dele, como Adão, né? Hoje eu consigo entender como Adão se sentiu nu, envergonhado por causa do seu pecado. Naquele dia eu me senti envergonhado por tudo que eu fazia, por todos os meus pensamentos lascivos que eu tinha com outras mulheres, com todas as minhas intenções totalmente longe de Deus, né? De vida, de, de, de propósito de vida, enfim, eu me senti um pecador. E naquele momento, com com o apelo e o pastor Jorge Linhares perguntando quem queria se entregar a Cristo, eu levantei as mãos e fui lá na frente, fiz a oração de entrega à vida a Jesus. Depois tive um tempo com os diáconos lá, os receptores, onde me entregaram esse livro, eu anotei o dia, né, e a hora da minha mudança. E um detalhe importante também nem sempre nós nos convertemos quando a gente levanta a mão num culto. Isso é muito importante também. A minha conversão foi ali. Eu não lembro um dia depois dali em que eu não quis mais da presença de Jesus ou que eu não quis mais buscar a Deus. É muito comum pessoas aceitarem Jesus nesse momento, num culto, e depois desviarem. Muitos aceitam por emoção, por oba-oba, mas no meu caso não foi. Então, tem gente que converte depois disso, que de fato se entrega a Cristo de coração depois disso, né? Como Jesus fala, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. O meu foi ali, a minha conversão, a minha mudança de rumo foi nesse dia. Mas não necessariamente é. Existem pessoas que aceitam Jesus num culto e depois se desviam e de fato se convertem algum tempo depois. Mas a minha conversão aconteceu ali. Então, nesse momento, eu comecei a ler a Bíblia com toda a minha força e o que mais me chamava a atenção, pelo meu contexto de católico romano, era a questão da idolatria, era a questão de mediação de santos, de bebida, que na minha família todos eram católicos e todos bebiam até se embriagar, isso era normal. Então, por isso, nesses estudos meus iniciais, as coisas que mais me chamaram a atenção foram isso, né? Por exemplo, um texto de Atos que me chamou muita atenção, Atos 14, porque a gente orava para os santos, a gente orava para... acreditava em mediação de Maria, né? Todo esse contexto. E aí, quando eu estava lendo Atos 14, Paulo e Barnabé, quando eles estavam lá em Icônio, em Listra, na verdade, a partir do verso 8, quando eles foram pregar o evangelho, e eles curaram uma pessoa que estava coxa, né, que não conseguia andar, as pessoas começaram a levantar eles e falar que eles eram deuses. E aí Paulo e Barnabé gritam e falam no meio da multidão. Eles rasgam as suas vestes, isso era um sinal de arrependimento, de ira muito grande, um sinal de indignação. Eles rasgam as vestes e saltam para o meio da multidão clamando. Atos 14, 15. Senhores, por que vocês fazem isso?
nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, essas palavras mexeram muito comigo. Eu cresci aprendendo que eles eram santos e que de fato são. Só que a santidade que me ensinaram era algo que eles eram acima, que eles intermediavam as nossas orações. Quando eu comecei a ler a Bíblia, a ter acesso às fontes primárias do que eles escreveram sobre si mesmos, sobre o que Maria falou sobre si mesma, eu comecei a perceber que eles defendiam outra coisa, que eles eram homens como a gente e que eles estavam, na verdade, pregando a Cristo, para que a gente e aqueles povos se convertessem a Cristo e não acreditassem neles, no que eles estavam dizendo. Então isso me marcou muito. Isso foi e eu comecei a ler, eu li o Novo Testamento umas 5, 6 vezes direto, fazendo esses estudos. E eu sempre gostei muito eu sempre fui muito curioso, né? E isso me marcou muito no início da minha conversão também. E desde então não parei mais de ler a Bíblia, porque isso faz parte da nossa caminhada cristã. Se a gente começa a conhecer a Deus, a gente quer descobrir mais sobre Deus. Então esse é um pouco da minha história. E de lá para cá, aí eu e o Mateus, que é o irmão do Átila, desse meu amigo Átila, a gente começou a caminhar juntos e foram pessoas fundamentais na consolidação de Cristo na minha vida, né? O Átila me apresentando o Evangelho, o Mateus junto com a gente, caminhando junto. E outra pessoa que me ajudou muito nesse início foi a Mariana, que é a irmã do Átila, nesse acompanhamento inicial. A gente ia muito lá, ouvia a palavra de Deus, a gente conversava sobre as coisas da vida, os dilemas que surgiam, as pessoas começavam a achar que a gente era começavam a zombar da gente, que eu tinha parado de beber, que eu tinha parado de ficar com as meninas, e as pessoas começavam a zombar da gente, né? Então, essas pessoas foram muito importantes no início da minha caminhada. Na minha faculdade, quando eu voltei para a faculdade, eu me converti nas férias, né, do primeiro para o segundo período. Quando eu voltei para o segundo período, no primeiro período eu era o garanhão, o zoador da turma, estava em todas as festas. No segundo período, eu mudei radicalmente. E uma pessoa que me ajudou muito na minha consolidação da fé cristã foi o Flávio, o meu amigo de turma e amigo em Cristo. Então, essas pessoas eu queria aproveitar para agradecer sobre a vida delas. E depois, um pouco depois, em 2009, que eu conheci o meu amigo o pastor David, que depois dessas pessoas iniciais, na minha primeira igreja, eu tive o Eliseu e a Rosilene, que foram os meus primeiros líderes no ministério de louvor. Comecei a tocar violão lá e me fortaleceram muito na fé. E depois, com quem eu caminho até hoje, desde 2009, é o David, esse meu amigo e pastor que formou de fato Cristo dentro de mim. Então, essas pessoas eu tenho uma gratidão eterna com elas. E graças a Deus e a elas, né, o que Deus fez através da vida delas na minha vida, hoje eu estou, graças a Deus, firme com Jesus e entendendo que Ele veio na Terra para salvar, utilizando palavras de Paulo, Ele veio na Terra para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Então, esse é o São Paulo, esse é o Paulo santo que eu descobri, né? A santidade não tem a ver com ser alguém muito superior, mas tem a ver com de fato perceber o quão ruim nós somos. Então, Jesus ele veio na Terra para salvar os pecadores. E quando a gente se abre à revelação, se abre para Deus, a gente percebe o quão pecadores nós somos. Então, esse é o paradoxo. Quando eu não conhecia Jesus, eu achava que eu era bom. E depois que eu me rendi a ele, eu percebi como Paulo que eu era o pior de todos, porque
de fato, as escamas caíram dos meus olhos. Eu comecei a perceber o quão ruim eu era, o quão as minhas motivações eram ruins. E aí eu me rendi a ele. E se você se identifica um pouco com a minha história, se você nasceu num lar católico ou evangélico, mas que sempre teve uma vida de superficialidade, de religiosidade, eu te convido a tomar essa mesma decisão, a se entregar, a se render a esse amor que veio na Terra para consertar aquilo que Adão fez lá no início. Adão veio, desobedeceu a Deus e com isso o pecado entrou no mundo. E toda a raça humana foi afetada pelo pecado. Então todo mundo que nasce precisa receber a Cristo como seu Salvador, porque ele já nasce em pecado, ele já nasce corrompido pelo pecado. E a partir do momento que a gente recebe a Cristo, nós temos o direito de se tornar filhos de Deus e não mais criaturas. E aí a gente recebe a dádiva da vida eterna. Como Jesus disse em João 3,16, como João disse, né? Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você quer a vida eterna, se você anseia, se você tem um vazio dentro de você, que você procura em várias coisas, nas drogas, no sexo, na pornografia, na prostituição, no trabalho, no dinheiro, em outras pessoas, no seu cônjuge, que nada supre esse vazio, saiba que esse vazio é um vazio existencial. É um vazio existencial que só Deus pode preencher, porque Ele é o nosso Criador. Ele nos criou e Ele colocou a eternidade dentro de nós, como diz em Eclesiastes 3,11. Deus pôs a eternidade dentro de nós para que nós busquemos Ele, para que nós olhemos para dentro de nós e percebamos que existe algo que só Cristo preenche. Então, existe uma bússola dentro de nós que aponta para Deus e que a gente só vai se satisfazer quando a gente se receber a Ele e começar a buscar Ele de todo o coração, lendo a Escritura, congregando com outras pessoas e buscando a Deus junto com outras pessoas. Só assim que esse vazio vai ser suprido. Então é isso. E hoje, graças a Deus, eu tenho um ótimo casamento. Em 2011 eu me casei com a Lídia, minha esposa. Graças a Deus, Deus nos deu uma filha maravilhosa, Tabita. Hoje eu me sinto uma pessoa mais realizada. Não totalmente, porque a gente só sente totalmente realizado quando Jesus voltar. Mas hoje eu tenho menos buracos dentro de mim, hoje eu estou aprendendo a descobrir um pouco mais de quem eu sou em Cristo, né? Um pouco mais de quem Deus é. E eu vou me descobrindo cada vez mais que eu conheço mais de Deus. E essa descoberta vai sendo até Jesus voltar, ou até eu morrer, que pode ser daqui a pouco. Então, se você está me ouvindo e se identifica com a minha história ou com partes da minha história, não perca tempo. Não perca mais tempo como eu perdi 21 anos da minha vida. Aceite Jesus como seu Salvador, se entregue a Ele, se renda e busque a Ele de todo o seu coração, que a sua vida será transformada. Transformada não com ausência de problemas, mas você vai ter um chão sólido para pisar e para vencer os problemas, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus fale com você através desse vídeo. E se você achar relevante, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.